Olá pessoal, ouvintes da 101. Aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. No ano que ela completa 40 anos. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio High Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio High Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, caros ouvintes de nossa comunidade, grato por sua audiência. Nosso show FX Baggio Signal 101 ao vivo, terças e quintas às 20 horas. Para quem está na Serra Catarinense, sintonize 101.9 ou para ouvinte de qualquer lugar do mundo, acesse nossa web radio através do rádio 101fm.com.br para participar do nosso show com perguntas, sugestões, etc. Nos siga nas redes sociais, principalmente através do nosso canal do YouTube, é o FX Baggio-Enercore com K. O FX Baggio é um show eclético de músicas, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Nesse momento, com tantos acontecimentos políticos, a gente também está comentando as tendências políticas. Não é o que a gente mais gosta de fazer, mas a gente também comenta aqui para todo mundo ficar bem informado. Destacando que as opiniões de nossos locutores e comentaristas não refletem as posições da Rádio 101 FM. E o FX Baggio Signal 101 comenta matérias informativas de caráter jornalístico, isso não constitui uma recomendação de investimento. Esse é o FX Baggio Signal 101, episódio 123. Vamos aí. Quote of the Week, aqui para refletir, né? The alignment of technology with the intentions of industry and society is the key point. Segundo Mira Murati, né? Que é a ex-CTO da empresa de tecnologia artificial, a ChatGPT. Então ela fala que o alinhamento da tecnologia com as intenções da indústria e da sociedade é o ponto-chave. Mira Murati que saiu da ChatGPT para provavelmente entrar com seu próprio projeto. Vamos aguardar. O FX Baggio é pioneiro em criar shows e podcasts de análise de tendências multirregionais e mundiais em várias línguas. Ou seja, é um show diferenciado. O Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is power, Signal 101 is stronger. O sinal mais alto transmitido da maior cidade da Serra Catarinense e de Santa Catarina e uma das mais altas do Brasil. Tendências do macro ao micro. Rádio 101 FM, entretenimento para a geração de A a Z, sem sofrência. Hoje com participação da equipe global in English and Italian. Mas antes de nossa jornada, segue energia em forma de sinal sonoro para você renovar o ânimo. Bora curtir? Vamos aí então para energizar todos. Maravilha, para você que curtiu então um pouco do nosso break aí para o som. O nosso Boom Number One aqui, vocês curtiram então Linkin Park falando-se, uma voz inesquecível. Infelizmente nos deixou alguns anos atrás, mas eu ouvi falar esses dias com um amigo que Linkin Park então contratou uma mulher para os vocais e que eu não escutei essa mulher cantando ainda, mas diz que é muito boa e que inclusive parece que eles estão fazendo um show em São Paulo. Não sei quando, acho que é mais ou menos nessas semanas aí, não sei se já foi ou se vai ser, mas é por agora. Tem show marcado ou já foi, enfim. E eu gostaria muito de ir, mas tendo que fazer escolha por falta de tempo, eu prefiro fazer o nosso programa aqui e tocar com a voz original, que é algo de fantástico, né? Esse vocalista aí. Pessoal, voltando aqui então, gostaria de falar para vocês que o nosso show FX Baggio Signal 101, né, para você se inscrever no nosso canal do YouTube, né? O nosso podcast é o FX Baggio-Enercore com K. Ative as notificações, sininho, comente e curta, ou seja, dá um like lá.
Agora, para a participação da equipe global em English and Italian, vamos um pouco antes disso. Eu queria falar para você o seguinte: hoje está cheio de notícias aí, análise para vocês, né? Muita coisa acontecendo, né? Prefeituras brasileiras de segundo turno tendo terminado esse final de semana, o contexto internacional do político dos Estados Unidos, que está para acontecer no dia 5 de novembro, semana que vem. Final de ano, alta turbulência no mercado internacional, resultados das empresas americanas e brasileiras, pelo menos que a gente acompanha, né? Hoje cheio de resultados das empresas de tecnologia americana, né? Os resultados trimestrais a gente fala. E claro, a gente vai estar passando isso. Última situação, essa da soltura aí do Dirceu pelo nosso caro Gilmar Mendes, né? Então provavelmente está muito chateado e magoado que o Lira comentou que apoia aquela PEC para limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, que hoje, como vocês sabem, dos poderes, é o que mais tem poder, né? Eles estão retribuindo. Vamos lembrar que 7 dos 11 ministros foram indicados pelo PT. 7 dos 11. Tá? 7 ou 8. Na verdade, que são 8, né? Então, eles devem favor do PT. Mas hoje a ordem é a seguinte: primeiro, o poder vem monocraticamente. O Gilmar Mendes fez isso. Eximiu o nosso caro comparsa aí do PT, né, o José Dirceu, eximiu de todos os problemas que ele teve com a Lava Jato e que o Moro, né, o Moro, na época da Lava Jato, julgou todo mundo, sentenciou todo mundo, e agora o Supremo liberou todo mundo foi liberado, né? E para eu acho que o pessoal como um todo, aí todo mundo tem mais acesso à informação, pesquisa, inclusive a nossa geração mais jovem, a nossa, vamos dizer assim, esperança é que todo mundo tenha uma memória, um julgamento melhor sobre as coisas que aconteceram. Todo esse pessoal aí tirou muito dinheiro, principalmente corrupção através da Petrobras. E só para vocês lembrarem, na época de 2015 até 2022 foram recuperados mais de 25 bilhões de reais que foram retirados aí dos cofres públicos, né? Desviado dessas empresas aí pela Lava Jato. 25 bilhões foram recuperados. As pessoas confessaram que elas roubaram esse dinheiro aí, certo? Não foi não inventaram, né, alguma coisa assim, elas realmente tiraram e o Estado recuperou. E agora, monocraticamente, aí o nosso ministro Supremo acabou eximindo, ou seja, liberando o José Dirceu de todas as sentenças que ele tinha na Lava Jato. Isso reflete que alguma coisa está muito errada por aí, né? A gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Esperar que essa PEC, né, que limita os poderes do Supremo, passe. Ele realmente limite, né, esses poderes aí do Supremo, que é um absurdo, né? Ok, então vamos lá, e agora com a nossa equipe internacional, começando aqui com a Lindsay, ela faz um special report on politics para a gente. Então vamos lá. Hello, listeners of FX Baggio. This is Lindsay Herrera in Chicago with this week's U.S. Economy and Market Report. It's exactly 6 days until the U.S. presidential election, and Americans are ready for this race to be over. The media has done its best to keep up with both campaign schedules, giving the American public a lot to consider when it comes to key issues, such as the economy, secure border, reproductive rights, taxes, technology, and executive power to make policy, especially with climate and environment. Both campaigns have been doing their best to connect with their supporters, and it has been wildly entertaining. From Trump working fries at McDonald's and doing podcasts suggested by his son Barron, to Kamala's celebrity endorsements, the American public has a front row seat to an election unlike any other.
The emotion behind Trump filling Madison Square Garden in his beloved New York City this week inspired the New York Post headline, MAGA Square Garden. Kamala hosting a rally in Houston, Texas, with a quick introduction by Beyoncé. Many people showing, thinking it would be a free concert, and quickly leaving when Beyoncé exited the stage. Both vice presidential nominees have been working tirelessly for their party, and early voter turnout is higher than usual. People wanting their vote to count in this tight election year. Thank you for listening and stay tuned to FX Baggio, Signal 101. Vince, thank you so much for your report on politics. Então aqui só fazendo um comentário sobre o que a Lindsay está passando para a gente aqui, as eleições, né, sobre esse report aí especial sobre política. É muito apertada essa campanha aí, essa concorrência entre o Trump e a Harris, né? Vocês sabem que eles estão, o que está mais pegando lá é a inflação, é a economia, é o problema da imigração, é o problema do aborto, dos direitos do aborto. Alguns estados lá, lembrando, diferentemente do Brasil, que deveria ser diferente para nós aqui, o estado tem mais poder lá do que nós temos aqui no Brasil, por exemplo. Eles têm uma liberdade maior para cada estado. E essa é uma das razões que eles têm esse sistema político diferente. Às vezes o pessoal na TV parece esquecer disso aí, né? Alguns comentaristas de TV rasos, né, falam assim, poxa, mas aqui no Brasil que é democracia e lá não é, porque é né, julgado pelos colégios, né, pelos colegiados, etc. Mas sim, mas lá também o poder dos estados é diferente do nosso do Brasil. Está diretamente ligado. Todo mundo esquece de comentar isso aí, tá? E o que está acontecendo agora, né? Com tudo isso aí, vamos dizer assim, o Trump fez um mega evento em Nova York, lá no Madison Square Garden, nesse final de semana, e atraiu muitas pessoas, né? E a Kamala, como ela está falando aí, traz Beyoncé para os shows dela, etc. Se a Beyoncé, que é uma cantora das mais famosas, sai do evento, as pessoas saem, quer dizer... e do Trump as pessoas geralmente ficam lá, porque confiam mais no que ele fala, talvez, né? Às vezes ele até fala algumas coisas extremas mesmo, é verdade, mas acho que o povo americano está confiando mais, talvez, nele do que nela, né? Nesse momento aí, porque a parte internacional está apertando com guerras, né? Com a rivalidade com a China, etc. Eles temem que não seja uma pessoa com um pulso firme. Eu acredito que é a mesma razão que eles elegeram Trump em 2016. A gente tem bastante experiência com política internacional aí. Pode dizer que naquela época, com Obama, as coisas estavam muito frouxas internacionalmente e a China cresceu muito durante a presidência do Obama, né? Mais do que os governos anteriores. E agora chegou numa situação na qual a economia chinesa está quase do tamanho da americana, né? Vamos dizer assim, está com problemas a China nesse momento, mas é uma questão de talvez pode, né? Se os Estados Unidos não ficar de olho, a China em poucos anos pode alcançar a economia americana, está muito próximo, então precisa de talvez um pulso firme para conter esse crescimento da China. Esse que é o grande dilema aí da economia americana, né? Embaixo de tudo, por isso que tem tantos bilionários apoiando o Trump por causa desse crescimento, né, está ficando muito próximo o avanço da economia chinesa. Falando em economia chinesa, vocês podem notar assim, que a Europa está no meio de tudo e a Europa está ficando muito espremida, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois do comentário aí do Fausto, tá? Agora a gente vai escutar a segunda parte aqui dos comentários da Lindsay e ela vai falar sobre agora economia, né? Vai dar um resumo mensal, né, do que aconteceu até agora na economia americana. Vamos lá então. Once again, reporting from Chicago, this is Lindsay Herrera with this month's U.S. Market Wrap-Up. U.S. economic activity changed very little from September through early October, and firms saw a slight uptick in hiring. Federal Reserve expectations will be a 25 basis point reduction in borrowing costs in the next 2 weeks.
With uncertainty around the election, the outlook for inflation and the path of interest rates continue to weigh in many parts of the country. Businesses are remaining hesitant to make hiring decisions. Labor market momentum has slowed, and the level of layoffs remains historically low. But there are still surprises, such as PepsiCo here in Chicago announcing the closing of its last plant within the next 60 days. U.S. job gains increased by the most in 6 months in September, and the unemployment rate fell to 4.1%, while retail sales increased solidly last month. The Fed continues to monitor price increases, noting a slight slowdown in annual inflation, while costs for essentials like food have risen significantly, affecting consumer sensitivity to prices. The real GDP increased at an annual rate of 3% in the second quarter of 2024, driven by rising consumer spending and personal income. Thank you for listening, and stay tuned for world updates brought to you by FX Baggio, Signal 101. Thanks, Lindsay. Thanks again. Aqui, então, a Lindsay faz esse reporte aí econômico agora, né, um resumo do que aconteceu no mês na parte econômica, né? Anteriormente ela fez da parte política. Então, o que está acontecendo? Vocês podem lembrar que lá no final de setembro, o Banco Central americano cortou 0,5% na taxa de empréstimos, né? O Federal Funds Rate, que eles chamam lá. E que é equivalente à nossa Selic. Tá? Então eles estão com 4,5% mais ou menos, né? Enquanto a gente aqui no Brasil está na faixa de 11%, né? 10,75%. Então eles estão, como a economia deles está um pouco melhor até esse momento, grande parte por incentivo do governo e a dívida interna deles aumentando pra caramba, né? A nossa dívida no Brasil aqui aumentando, mas tem uma diferença entre estar devendo e ser rico e estar devendo e ser pobre. Aqui no Brasil a gente deve muito, né? A nossa dívida, e aí um alerta para que eu tenho falado quase todo o programa para todo mundo, até mais tempo que o pessoal da TV aí, estou chamando atenção para isso, essa indexação dos problemas assistenciais, dos salários, etc. E agora está apertando, né? Então a nossa dívida está crescendo bastante. Inclusive saiu uma notícia hoje aí que a nossa dívida com os mercados internacionais, a dívida externa aumentou bastante, né? Nós tivemos um déficit aí de mais de 6 bilhões, né? Que o normal é ter um superávit de 200 milhões no ano passado. E está apertando cada vez mais, certo? E o que acontece é o seguinte, então eles lá nos Estados Unidos estão tendo a eleição presidencial agora, está extremamente volátil, mas eles são um país que é rico, né? Nós aqui no Brasil temos uma dívida altíssima, estamos devendo cada vez mais por causa desses problemas aí, não tem teto para gastos, não tem nada, arcabouço, isso tudo é uma retórica, não aconteceu nada até agora. Mas nós somos pobres, pior ainda, né? Porque o nosso juro está lá na estratosfera por causa do problema fiscal. Enquanto não encontrar um problema, enquanto não tampar os gastos, não conter a parte fiscal, não vai ter jeito de baixar os juros, certo? E aí esse é um problema muito sério. Então lá eles estão para ter a inflação está baixando um pouco, etc. A economia está um pouco melhor e está mais previsível, ao contrário da nossa aqui. Então lá, a eleição dia 5 de novembro e dia 7 de novembro vai ter a reunião do Fed para decidir quando que vai ser, qual vai ser o corte das taxas de juros, ou vão manter o mesmo. Enquanto aqui no Brasil, mais ou menos nos mesmos dias que o Fed ocorre, aqui tem uma possibilidade de aumento mais ainda na nossa Selic. Então lá estão diminuindo, nós aqui temos que aumentar. Por quê? Para que o dólar não vá mais ainda para o exterior. Vocês estão notando, né, que uma das retóricas do nosso presidente aí, do PT, do Lula, etc., do Haddad, da Tebet, do PT, principalmente do Lula, né, foi que eu acho o Haddad é uma pessoa bem sensata, para dizer a verdade, assim.
O problema é o Lula, o problema é essa velha guarda que está lá, velha demais inclusive, o Lula, o Dirceu agora, tirando todos esses dinossauros aí do armário, né? O que acontece é justamente que não se tem mais confiança na nossa economia, e aí o capital, quando eles aumentaram os juros, era para que o dólar ficasse no Brasil, né? O dinheiro não fosse para fora, que pudesse ter investimentos aqui no Brasil, mas isso não tem acontecido. Então tem que manter a taxa de juros muito alta para que o pessoal do exterior possa comprar títulos do governo, tesouro direto, etc., né? A dívida do governo, que está ficando cada vez maior e tem uma rentabilidade mais alta, e mesmo assim o dólar está aumentando, o dinheiro está indo para fora mesmo assim, quer dizer que nada que o Lula está fazendo tem surtido efeito, tem que parar de gastar, Lula, você não entendeu ainda? Então, com isso a gente vai para a Itália e vamos falar com o Fausto, nosso amigo, vamos lá. Buonasera cari ascoltatori di FC Sbaggio Signal 101, sono Fausto Pieroni dall'Italia e aggiorno su alcune notizie. Dopo che l'Italia ha preso un ruolo importante all'interno della Commissione europea con una commissione appunto che ha disponibilità finanziarie, prima volta rispetto al passato, presieduta da Raffaele Fitto, ora c'è una forte attenzione ai risultati delle società di controllo del rating finanziario che danno un voto alle politiche economiche e finanziarie di vari stati, dove l'Italia ha avuto ottimi voti, confermando il BBB del passato, ma con un outlook positivo, ulteriormente positivo quindi l'Italia è ben vista, non è un paese a rischio. Poi c'è una forte attenzione dell'Italia al sistema BRICS, la riunione si è tenuta in Russia. Questo sta creando un nuovo sistema economico che dà molta attenzione ai servizi finanziari e al dollaro, che verranno particolarmente colpiti dalle decisioni prese dal BRICS. Nella prossima edizione si prevede la partecipazione dell'Italia come paese, osservatore. Ma questo è molto importante. Il BRICS rappresenta 1/3 della popolazione mondiale e il 33% del PIL, prodotto interno lordo mondiale, contro il 29% del G7. Questa è una cosa estremamente attenzionabile. Arrivederci, restate in ascolto di FC Sbaggio, Signal 101. Fausto, grazie tanti. E o comentário aqui na análise do Fausto, no reporte do Fausto, é o seguinte. Então, a Itália tem interesse no BRICS. A Itália está indo muito bem lá na Europa. Quem não está indo bem é a Alemanha. E a Alemanha não está bem. A economia alemã não está bem, está diminuindo, tá? Sinceramente, está diminuindo, tá? Espera-se contração da economia alemã por causa da China. A Itália, que não é tão forte na engenharia quanto na Alemanha, que é o principal setor da Alemanha, é a engenharia, vamos dizer assim. A Itália é mais convidada para fazer parte dos BRICS. Então, a Itália tem interesse a Itália faz parte dos G7, né, dos países com maior PIB do mundo, os grandes 7 países, e também está sendo convidada pelos BRICS, né? O Lula não apareceu lá na reunião do BRICS, porque com a desculpa de que caiu no banheiro, levou ponto, né? Mas na verdade ele está com vergonha aí do que está acontecendo nas eleições de prefeitura do país e tudo que está acontecendo aí de problemas econômicos no Brasil. Ele está se escondendo, essa é a minha opinião. Tá? Então não foi no BRICS, não foi também lá pro reunião da cúpula a COP29, que está acontecendo lá eu acho que é no Uzbequistão, né? País que o ano que vem vai ser sediado no Brasil. O Lula não quis aparecer lá também, tudo porque o problema de vergonha aí que está acontecendo na situação, tá? Ele acha que vai fazer um grande anúncio agora, já tirou o Zé Disseu da cadeia, e agora vão achar que vão conseguir mudar tudo que está acontecendo. Acho que tá ruim para eles. A situação aí é que então a Itália tem bons olhos para o BRICS, está analisando a possibilidade de fazer parte não do principal, mas país como país observador ou algo nesse sentido, tá? Então isso é muito importante. Fausto, mais uma vez,
agradecemos aí pela sua participação. E agora eu ia dizer para vocês para continuar, fiquem ligados, né, que a gente continua logo depois do break. Eu sei que foi uma sessão bem, muitos notícias e comentários aqui, mas foi importante, acho que deu para atualizar todo mundo. Vamos fazer um break e a gente volta rapidinho. Cola com a gente aí. Até já. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM, no ano que ela completa 40 anos. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio High Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio High Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, então agradecemos sua audiência aqui no segundo bloco do FX Baggio, FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui, Knowledge is Power, Signal 101 Stronger, tendências do macro ao micro, Rádio 101 FM, entretenimento para a geração A a Z, sem sofrência. Então agora a gente vai pedir para vocês prestarem bastante atenção, porque a gente vai falar um pouco sobre mercados econômicos aí ao redor. Eu falei um pouco antes, mas agora vou aprofundar um pouco aqui. Começando então com criptomoedas. Criptomoedas teve uma alta relativa nesses últimos dias aí, mais ou menos 20% concentrado no Bitcoin. Isso acreditamos que seja uma das coisas que o Trump está com possibilidade de vitória, e ele é um apoiador de criptomoedas, e outra é que o mercado está com medo, né? Então, quando tem volatilidade no mercado, o pessoal tende a comprar bastante ouro, né? Ouro, vocês têm acompanhado, e a gente tem que falar para vocês que está aumentando bastante. É uma tendência, já faz algum tempo, a tendência continua, e aí principalmente criptomoedas como um todo, mas principalmente Bitcoin aumentou bastante também. Então já rompeu aí, está na máxima do real, né? Porque o real desvalorizou bastante, inclusive falando-se desvalorização, eu vou falar depois um pouco mais, mas o dólar hoje fechou no seu patamar recorde, mais de 5,76 nos últimos 3 anos. Isso é reflexo da política do nosso presidente aí, do mandatário, né, como dizem aí, atual, né? Porque você que votou para ele, provavelmente a nossa audiência não é, quase ninguém vota no Lula, ou muito pouco talvez, com respeito a você, né? A gente respeita todo mundo, mas é para dizer que não está boa a situação, né? Próxima coisa aí talvez vai ser complicado esses próximos 2 anos, talvez pudesse até impedir aí essa progressão que está acontecendo de alguma forma. Enfim, então a cripto está indo bem, volume bom, e o pessoal que investe em cripto está feliz. Agora a gente vai aqui falar um pouco para vocês dos mercados internacionais, né? Então, como fechou as bolsas aí, o Dow Jones fechou a 42.233, 1,36% de queda, mais o S&P 500 fechou positivo, 0,16%, e o Nasdaq fechou positivo, 0,78%. Por quê? É resultado aí das empresas de tecnologia. Só no dia de hoje a AMD, né, Microchips, teve resultado hoje no final da tarde. Outra empresa foi Google, teve resultado hoje também. A Google mandou muito bem. A AMD já teve uma certa queda, mas várias empresas, né, as de semicondutores e outras aí dando resultado, impactando o Nasdaq, que são das empresas de tecnologia. Vindo aqui então para o Bovespa está, né, uma progressão, está no meio a meio faz muito tempo. Acho que esse ano o Bovespa teve queda, né, até agora, com 130.739, e hoje com 0,37% de queda, né? Então, assim,
aproveitando para falar nos principais commodities, o Brent Crude Oil, que é o internacional, fechou a 71,36 o barril, o gás natural a 2,89 por milhão de BTU, o ouro fechou 2.786 a onça, a prata também fechou em alta e a soja também fechou em alta, apesar que esse ano está apanhando aí soja e milho por causa do excesso de oferta. A vida aí é a oferta e demanda. Ok, e continuando aqui tem mais uma situação. O câmbio tem baixado, o dólar está forte. Então, para você comprar você precisa de 1,08 euro para comprar $1, né? Por exemplo, antes estava 1,11, né? 1,12, agora baixou bastante. E quanto está a taxa, nota do Tesouro de 10 anos, né? 4,255. Tem mais percepção de risco, portanto a moeda aumenta, tá certo? Então essa é importante. Agora tratando aqui no Brasil, né? Dólar então vai a 5,76, máxima desde março de 2021, com Estados Unidos e com um olho no fiscal. É o que eu falei para vocês antes. Nosso fiscal tá péssimo. Pior, tem que tirar o pessoal que está no poder hoje em dia, gente, não está, né, assim, o pessoal percebeu, acho que o pessoal já percebeu. Olha o resultado aí que eu queria comentar que deu nas prefeituras aí, né? São Paulo, simplesmente o PT levou a pior resultado de todos os tempos, né? O Boulos não evoluiu, foi o MDB que ganhou ao invés do PSDB, que quase não existe mais. Foi o Centrão que ganhou na maioria das prefeituras, né? Mas assim, só para vocês entenderem, Centrão ganhou 74% de todas as prefeituras no Brasil. Hoje tem o Centrão lá, tá? Centro mais direita do que centro-esquerda, tá? Então esse é um problema com o PT. O Lula ali tá com aqueles pontos na cabeça, provavelmente porque caiu de preocupação ali, porque bebeu todas e caiu, etc. Não sei, mas ele está se escondendo, né? Porque está sabendo que a coisa não está boa para ele. Né? Olha aqui, ó, corte de gastos. O Haddad diz que não há data para anúncio de medidas. Claro, que é tentar fazer uma surpresa aí no final do ano, depois das eleições americanas, né? Para ver se anima o povo. E talvez um pouco o mercado reage um pouco, mas, cara, não tem moral mais, né? Não tem mais moral, tá? A bolsa fecha em queda com o mercado à espera de medidas fiscais. Todo mundo entendeu que precisa do fiscal, isso é bom, todo mundo está falando nisso, todo mundo está repetindo isso e é bom demais ter essa noção daí do que está acontecendo, né? Então, hoje aqui no nosso mercado, quem é que terminou o dia bem, né? São as empresas de proteína aí, a Minerva, porque comprou algumas frigoríficos da Marfrig. E a Marfrig, porque estava muito com a alavancagem muito alta, devendo bastante, e recebeu o dinheiro da Marfrig, né? Desculpa, a Minerva comprou da Marfrig. Então ela pagou a Marfrig se desalavancou, está devendo menos, portanto está com dinheiro em caixa para investir em projetos com, vamos dizer assim, com maior valor agregado. Ok, Embraer subiu também e outras empresas aí, como a gente estava falando, recorde do dólar e Bitcoin lá em alta. Ok, então a gente vai agora para vamos escutar um sonzinho rápido aqui para vocês relaxarem, né? Vamos lá, estão prontos aí? Maravilha, então agradecemos aqui, espero que vocês tenham curtido fazer uma pausa aí com esses sons. Pessoal, aqui então só voltando, o Brasil tem déficit de 6,5 bilhões de dólares nas contas externas, segundo o BC. A balança comercial brasileira teve superávit de 4,8 bilhões de reais no mês, segundo o banco, né? Então a brasileira, mas a internacional com déficit. Fazendo aqui, a balança comercial brasileira deve ter superávit de 4,8 bilhões em setembro, né? No mesmo período do ano passado, o saldo positivo foi de 8,5 bilhões de dólares, né? Muito maior. Então a coisa não está bem aí, estamos desregulados, até porque esse ano, claro, o agronegócio acabou dando uma pesada, já que as commodities estão em baixa, né?
muita demanda internacional aí, muita oferta internacional para a demanda normalizada, vamos dizer assim. Corte de gastos, segundo o Haddad, não tem data para início de medidas. Em fala rápida, ou rápida entrevista coletiva, o ministro da Fazenda rechaçou números que foram divulgados, dando conta de uma economia entre 30 e 50 bilhões com as medidas em análise. Vamos ver aí. Vai ser uma pegadinha com certeza, né? É só para enganar bobo. Queda de juros sustentável no Brasil virá com choque fiscal positivo, diz o Campos Neto. Em evento em Londres, o presidente do BC argumentou que quedas estruturais das taxas foram historicamente acompanhadas de medidas positivas no lado das contas públicas. O recado está muito, a gente só chove no molhado e repete aqui. Se não tiver uma ancoragem fiscal, não vai ter redução das taxas de juros, a não ser que o Lula depois queira manipular o galípolo, né, quando o Campos Neto sair. Afinal de contas, o estado de São Paulo, que sempre eu elogio, morei em São Paulo, adoro São Paulo, acho um estado extremamente pragmático, né? O pessoal sabe, quando pesa no bolso deles, eles votam para defender a economia. E foi bem assim nessas eleições aí, né? Tanto é ganhando o Tarcísio sendo carioca, ganhou no estado de São Paulo como governador, primeiro cargo político dele, depois de ser ministro lá do Bolsonaro, né? Cara, excelente, tá? Tem uma índole fenomenal, pragmatismo fenomenal, manja muito de projeto, que é o mais forte. Eu já acompanhava ele lá como ministro da infraestrutura no governo do Bolsonaro. Eu acho que ele era um dos melhores ministros, ele e o Guedes, eram dois melhores ministros que tinha no Bolsonaro na época. E com as eleições aí da Prefeitura de São Paulo, o Tarcísio, vocês viram, foi o mais apoiado, foi o mais festejado pelo prefeito eleito do PMDB, o Nunes, que não é nem do partido dele, mas celebrou muito pelo apoio que o Tarcísio deu. O Tarcísio, mesmo assim, diz que é fiel ao Bolsonaro, mas lógico, se o Bolsonaro não tiver viabilidade na próxima eleição, ele é um dos fortes candidatos aí a ser um candidato, né? um possível candidato à presidência do Brasil, caso as coisas indiquem para essa situação aí. Ok, com isso eu queria convidar todos aí para a gente ir para o outro intervalo comercial e voltar na sequência, pode ser? Vamos lá então. FX Baggio Signal 101, o sinal mais forte está aqui. A 101. Aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. No ano que ela completa 40 anos. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio High Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio High Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, então agradecemos o seu retorno aqui, sua audiência no terceiro bloco do FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power, Signal 101 Stronger, do macro, tendências do macro ao micro, Rádio 101 FM. Entretenimento para a geração de A a Z sem sofrência. Continuamos aqui com o seguinte, lembro do Meirelles? O Meirelles foi ministro justamente no PT. O Meirelles foi ministro muito tempo da Fazenda, foi depois ministro também do estado de São Paulo, então o Meirelles sabe. Meirelles assim, ó, Lula sinalizou alta dos gastos públicos desde a campanha e não vai mudar. Então o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central afirmou também que nunca recebeu convite para ocupar a pasta atual do governo. Ótimo. Meirelles ficou bem aí por não participar desse governo aí. Até o primeiro governo do Lula foi mais ou menos, porque ele, de novo, eu costumo dizer sempre para vocês aí, porque ele acompanhou que a tendência do Brasil está vendendo commodity na época. O Brasil sofre tanto por ser um país de commodity. A gente precisa melhorar a nossa educação aqui, fazer mais tecnologia, porque o país, quando os commodities vão mal, tanto a agricultura quanto
combustíveis e minérios, a gente fica na pobreza aqui. Não sei quem não viu isso ainda, tá? Então, assim, ó, reformas ajudam no crescimento do PIB, mas Previdência já pressiona também, não é nada de novo aqui o Meirelles fala, porque a gente tem falado aqui há muito tempo, né? Ó, ex-ministro da Fazenda no governo Michel Temer, quando reformas estruturais foram feitas, afirma que a administrativa exige muita determinação. O que eu tenho a falar? Aí o Guedes fez a reforma da Previdência e agora está precisando de novo, vai explodir aí com esses salários mínimos indexados pela inflação e mais pelo crescimento do PIB. É claro que o Lula quer estourar tudo, né? Essa é a intenção dele, não deixar nada para ninguém aí, só a conta para todos nós, né? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, eu perdi uma parte aqui. Eu ia falar para vocês, eu já vou me recuperar aqui para falar para vocês. Vamos lá, pessoal. Então, tá, caros amigos e ouvintes, né? Então, em nome do nosso show, o FX Baggio Signal 101, gostaríamos de agradecer sua audiência, né? Fiquem ligados nos próximos episódios, shows para muito mais tendências. Por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube, o nosso podcast é o FX Baggio, BAGGIO-Enercore com K, ative as notificações, sininho, comente, curta, dá um like lá, contextualizarei tudo para você. Não esqueça, cobrimos incertezas, problemas fiscais, orçamento 2025, despesas não respeitam o teto limite, né? Selic mais inflação, tendência de alta. As 400 estatais que a gente tem no Brasil, as 140 são do governo federal, prejuízo de mais de 40 bilhões de reais. Tá? Então, assim, ó, contenção de despesas, 15 bi para cumprir o arcabouço fiscal, ou seja, 0,25% do PIB, né, que era. Então, esses são uma das poucas situações que a gente ilustra para vocês nessa situação aí, além do entretenimento que a gente tem, de falar de outras coisas. Por exemplo, o Elon Musk, depois que lançou aquele robotáxi e aqueles outros produtos, um Tesla mais barato, e está falando sobre carros totalmente autodirigíveis, enriqueceu mais de 34 bilhões de dólares, ou seja, a fortuna dele chega mais ou menos a 220 bilhões de dólares, ou 10% do PIB do Brasil. Ou seja, um homem, que é o cara mais inteligente do mundo, provavelmente, tem uma fortuna que é 10% do PIB do Brasil. Ok, fizeram o cálculo aí, uma pessoa, 10% do PIB do Brasil, tudo que o Brasil tem, tudo que o Brasil produz num ano, o Elon Musk tem de fortuna. E aí a gente vai dizer para vocês o seguinte, estamos nos despedindo aqui de hoje, né? Eu esqueci de dizer que próxima semana, então, a equipe BR. Então, até a próxima semana e cuidem-se, né? A gente vai fechar aí com um som bom para vocês. Um abraço a todos. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui.